Quantos têm sido abençoados com o entendimento das palavras que têm sido ministradas nesse lugar? Essas palavras têm te confrontado? A mim tem me confrontado e bastante. Temos entendido, e o pastor Fábio tem nos ensinado, que às vezes nós podemos fazer o certo e estarmos errados. Fazer o certo com a intenção errada é errado. E você parou, até conversei no meu grupo familiar, você parou para se autoanalisar sobre isso? Eu te convido a um dia você pegar um papel, uma caneta, colocar no teu bolso, e para cada ação que você tiver, você começar a perguntar a intenção do porquê que você está fazendo. E eu comecei a fazer isso um dia, comecei a pensar sobre isso, e eu cheguei à conclusão que no final do dia eu tinha que me consertar com Deus. Deus, converte o meu coração, Senhor. Me faz entender, Senhor, que não é o fazer o certo, a intenção do meu coração, não é as minhas ações externas que o Senhor está preocupado. O Senhor está preocupado com o meu coração. O Senhor quer me dar um coração igual a Jesus. O Senhor quer me dar a mente de Cristo. E a mente de Cristo não pensava nele, pensava nas pessoas. Eu te desafio, faça um dia isso. Comece a sondar o seu coração nas suas ações. Nós vamos começar a entender o quanto nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. O quanto nós precisamos desejar a ação do Espírito Santo em nós. Porque as nossas intenções, por muitas vezes, por mais que as nossas ações sejam corretas, as nossas intenções não são. Crie coragem e faça isso um dia dessa semana. Temos entendido que, como pessoas, como seres humanos, nós procuramos a aceitação e o conforto. E nós lutamos por isso, nós queremos ser aceitos, nós queremos ficar em um lugar confortável. Só que se nós formos ler a palavra de Deus, ela sempre vai nos tirar da zona de conforto. Ela sempre vai nos confrontar a ir além, ela sempre vai nos levar a um entendimento mais profundo de quem é Jesus. E principalmente o entendimento mais profundo de quem nós somos. Quando nós pegamos a palavra de Deus, lemos ela contra nós mesmos, nós começamos a entender, mais uma vez, que nós precisamos de Jesus. O pastor Fábio nos ensinou algo super legal sobre a Torre de Babel, que Deus desce e confunde as línguas, porque o propósito de Deus era que o povo se espalhasse. O povo se reuniu, construiu uma torre para tentar tocar os céus, para que ficasse agrupado, aninhado, juntos. Deus vem e confunde as línguas e cumpre o seu propósito, que era espalhar o povo sobre a terra. Se nós pararmos lá e vermos em Atos dos Apóstolos, quando a igreja nasce, Jesus fala: espere que desça do alto poder sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, e assim por diante, até os confins da terra. O que acontece com a igreja? A igreja se reúne em Jerusalém e fica em Jerusalém. Se você for ler Atos, você vai ver que vai vir uma perseguição sobre a igreja. Os apóstolos ficam em Jerusalém, mas grande parte da igreja foge para onde? Para Samaria, para a Judéia, até os confins da terra. E Deus cumpre o seu propósito. Deus, ele sempre vai cumprir o seu propósito. Deus, ele vai cumprir o seu propósito. E se nós perguntarmos qual que é o propósito de Deus para esse tempo? Qual que é o propósito de Deus para o tempo que nós vivemos hoje? Vamos voltar um pouquinho e entender que existem épocas como que Deus trabalha. Existem maneiras que Deus trabalha. E eu quero falar um pouquinho para nós entendermos o tempo que nós vivemos hoje, sobre 3 dispensações. Repita comigo assim: 3 dispensações. Existem 3 dispensações, 3 formas que Deus organizou o tempo, 3 formas que Deus administrou o tempo. E quem teve essa revelação foi Paulo. E ele coloca essas dispensações na carta aos Efésios. E eu peço que você abra comigo em Efésios 3:9. Eu vou explicar um pouquinho dessas 3 dispensações, para a gente entender o tempo que nós estamos. Entendendo o tempo que nós estamos,
nós vamos entender qual que é o propósito de Deus para esse tempo. Efésios 3:9 fala assim: e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Repita comigo assim: dispensação do mistério. Efésios 3:2, vamos para mais uma dispensação. Efésios 3, versículo 2. A palavra de Deus fala assim: se é que sabeis a dispensação da graça de Deus, que me foi concedido em vosso favor. Repita comigo: dispensação da graça de Deus. Volte um pouquinho e vá para Efésios 1:10. A palavra de Deus fala assim, Efésios 1:10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Repita comigo: dispensação da plenitude dos tempos. A história é dividida em 3 dispensações, ok? A dispensação do mistério, ela ocorre, ela pode ser dividida em 2 partes. A dispensação do mistério, nós podemos dividir ela em 2 partes. A parte A vai de João 1:1 até Gênesis 1:1. João 1:1 fala o quê? No princípio era o Verbo. Gênesis 1:1 fala o quê? No princípio criou Deus. João 1:1 fala de um princípio absoluto, antes da criação, onde Deus subsistia nele mesmo. É antes da criação, onde o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Dispensação do mistério, a primeira parte. A segunda parte vai da onde? Vai desde a criação, Gênesis 1:1. E criou Deus até o nascimento de Jesus. A criação. Foram criados, Deus veio construindo a sua história, veio trazendo a história da humanidade até o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, se abre uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. E essa dispensação da graça é a dispensação que nós vivemos hoje. E essa dispensação da graça, ela vai ter o seu fim no arrebatamento. Quando formos arrebatados, se inicia a dispensação da plenitude dos tempos, onde todas as coisas vão convergir em Jesus. Todas as coisas vão voltar para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dispensação da plenitude dos tempos. Existem coisas para acontecer, sim. Vão ser arrebatados, as coisas vão voltar em Jesus. Haverá um rei que reinará com justiça, e seus príncipes reinarão com ele. Dispensação da plenitude dos tempos. Em qual dispensação nós vivemos? Dispensação da graça. Por que eu quero entrar nesse entendimento? Porque para a dispensação da graça, para nós que somos gentios, Deus tem um propósito. E esse propósito se chama igreja. Repita comigo: igreja. Para nós que somos gentios, na dispensação da graça, Deus tem um propósito, que se chama igreja. Na dispensação da graça ainda, Deus existe um outro propósito, que são para os judeus. Mas o que nos interessa, o que Deus tem para nós, que somos gentios. Deus tem um propósito, que se chama igreja. Deus trabalha e todas as coisas cooperam para o bem deste propósito que se chama igreja. Deus trabalha para a edificação dessa igreja, para que essa igreja cresça, para que essa igreja crie corpo, para que essa igreja seja santificada, para que essa igreja seja transformada.
Aqueles que contemplam relações, eles contemplam relações com Deus, eles contemplam relações com pessoas, e pessoas que aceitam Jesus são a igreja, e nós começamos a contemplar esses relacionamentos que se chama igreja. Muitas vezes a gente tenta trazer aquilo que é do plural para o singular, e a gente acaba se perdendo. Muitas vezes nós falamos que aquele que iniciou a boa obra em mim, ele vai cumprir até o dia do Senhor. Mas não é aquele que iniciou a boa obra em mim, é aquele que iniciou a boa obra em nós, igreja. Aquele que iniciou a boa obra na igreja, não é em mim, é na igreja. Porque se for em mim, eu posso sair da igreja e aí ele vai ser fiel para completar a obra em mim. Mas ele é fiel para completar a obra na igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem da sua igreja, onde há um trabalhar invisível de Deus, onde há um mover invisível, onde há uma mão invisível de Deus trabalhando nos relacionamentos, fazendo essa igreja crescer. Crescer em maturidade, crescer em entendimento, crescer em graça, crescer no discernimento de quem é Cristo Jesus. Amém? Muitas vezes nós olhamos para essa igreja e nós nos assustamos. E muitas vezes nós queremos sair dela. Guarde isso. Lembra lá na arca de Noé? O dilúvio veio, houve chuva, subiram-se os mares. Noé está preso dentro de uma arca cheio de bicho. Você já parou para pensar o tanto que aquela arca fedia? Uma arca cheia de bicho, e bicho grande, de tudo que é tamanho, fazendo tudo o que devia dentro da arca. E Noé tratando, cuidando. Aquela arca não deveria ser cheirosa. Só que aquela arca era o único lugar do mundo que existia vida. A igreja muitas vezes não é um lugar tão legal para nós, mas é o único lugar que existe vida. E nós precisamos entender que esse é o propósito de Deus para esse tempo. O propósito de Deus para esse tempo, que se chama dispensação da graça, é a igreja. E eu quero falar um pouquinho, eu trouxe essa introdução para mim poder falar um pouquinho sobre graça horizontal, que nos gera unidade. Se você quiser anotar, o tema dessa mensagem é graça horizontal, que gera unidade. Abra comigo lá no Salmo 133. Salmo 133. A palavra de Deus fala assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce a barba e a barba de Araão, e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre as montanhas, os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus falando de unidade. Deus tentando unir 12 tribos. Quando nós falamos sobre o sacerdote ele usava no seu peito um acessório que tinha 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo. E se nós olharmos a história dessas tribos, elas eram totalmente diferentes. Elas não eram iguais em nada. Só que quando essas tribos, elas entendiam esse salmo e elas se uniam na batalha, não havia quem vencia Israel. Não havia quem vencia Israel. Quando essas tribos se uniam, saíam à peleja, não havia quem vencia Israel, porque Deus se manifestava no meio deles. E se nós formos ver ao longo da história,
Israel sai do propósito de Deus e o diabo parece que consegue rachar de alguma forma, jogando 10 tribos para um lado, 2 para o outro. E nunca mais parece que conseguiram se encaixar e andar em unidade. Eles foram separados. E por que o ataque foi para que separassem eles? Porque separado o diabo podia ganhar e vencer sobre eles. E se nós estudarmos a história, nós podemos tirar joias preciosas desse entendimento. A nossa luta é para que a gente ande junto, em unidade. A nossa luta é que a gente ande junto, em unidade. Porque muitas vezes a nossa vontade vai ser de andar sozinho. Muitas vezes o nosso eu vai querer nos afastar das pessoas ou nos afastar do corpo de Cristo. Nos afastar do corpo local. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas amarguras, a nossa falta de compreensão com relação ao propósito de Deus vai nos fazer querer sair do meio da igreja. E nós precisamos lutar contra isso. Quantos já tiveram essa dificuldade? Levante a mão. Você sabe do que eu estou falando. Parece que tudo te empurra para sair fora. Tudo te coopera para que você saia desse propósito. Mas creia, é necessário. E é necessário uma luta por essa unidade. Olha o que Efésios 4, do 12 ao 14 fala. Abram comigo lá. Esse texto eu quero que vocês leiam junto. Um pouquinho antes desse texto, Paulo fala que Jesus desceu, levou o cativo o cativeiro, subiu aos céus, deu dons aos homens, separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Ele separa a igreja, ele divide a igreja nos 5 ministérios, e ele dá o porquê ele divide a igreja nos 5 ministérios, que fala assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, ele quer aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A função dos 5 ministérios é o aperfeiçoamento dos santos, é o crescimento dos santos. Esse aperfeiçoamento vai gerar uma unidade da fé, que nos leva à revelação de quem é Jesus na sua essência. E o interessante é que ele fala assim, até que todos. Quando nós falamos em corpo, em igreja, não é uma corrida para ver quem chega antes. Não é para ver quem chega antes. É até que todos, onde todos nós corremos num ritmo, e nós começamos a nos entender. E eu não saio correndo na frente, eu tenho uma revelação nova, e corro na frente. E que os outros me acompanhem. Não é uma corrida de velocidade. É uma corrida onde todos nós corremos. É uma caminhada onde todos nós andamos juntos. É uma caminhada onde nós andamos, nós nos amamos. E todos vamos chegar a esse entendimento. A minha oração é que nenhum de nós se perca. Nenhum da Caminho Vivo se perca, Deus. Que nenhum se perca, Deus. Que todos nós venhamos a entender que nós andamos em unidade, que nenhum se perca. O que nós precisamos entender sobre unidade? Unidade não é uniformidade. Se você for ver os 5 ministérios têm papéis e funções diferentes. Unidade não é uniformidade, não é todo mundo igual. Você lembra quando você ia para o colégio que todo mundo usava o mesmo uniforme? Nós poderíamos estar todos vestidos iguais e não termos unidade. Porque unidade não é uniformidade, não é todos iguais. Eu estava vendo o jogo da seleção brasileira hoje de vôlei. E o Wallace, o
o ponta que tá... O rapaz arrebentou a Olimpíada. Arrebentou, jogou muito. Imagine um time inteiro de Wallace. Todos os jogadores iguaizinhos. Com as mesmas características, a mesma leitura de jogo, a mesma maneira de ver o jogo. Daria um time? Porque a leitura de jogo do Wallace é uma, do Serginho é outra. E os dois, quando eles começam a se somar, a entender que eles estão juntos por um propósito, que era a vitória. E agora, se nós entendermos isso? Que ninguém precisa ser igual a eu. Nós começarmos a valorizar a unção, o ministério e o propósito estabelecido para o corpo de cada pessoa aqui. E eu começar a entender que eu preciso do Gregor, que eu preciso do pastor Ailton, que eu preciso do Caio. E eu começar a entender que eu preciso dessas pessoas. Eu preciso delas. E eu preciso gerar unidade com elas. Eu não preciso que elas sejam iguais a mim. A unidade, ela é gerada pela fé em Cristo Jesus. Quando amamos os nossos irmãos por amor a Cristo. Abram comigo lá, eu quero dar um exemplo do ministério profético para mim ficar mais fácil. 1 Coríntios 14 do 3 ao 4. 1 Coríntios 14 do 3 e o 4. Só o 3 eu vou ler. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Por muito tempo, essa palavra exortação, ela foi entendida errada. E nós pensávamos que nós exortávamos pessoas de cima para baixo. Que nós ficávamos exortando. Ou melhor dizendo, eu já peguei muita gente falando assim. Não, é porque eu sou o profeta. E por eu ser profeta, eu sou sincero. E eu falo o que eu quiser na cara dos outros. Sabe o que significa a palavra sincero? A palavra sincero significa sincera. Existiam vasos que rachavam e as pessoas colocavam cera para camuflar aquele rachado e pintavam, detalhavam o vaso. E daí que saiu a palavra sincero, sem cera. E as pessoas acham que sinceridade é falar o que você pensa na cara das pessoas. Sinceridade é você se apresentar como um vaso sem cera. É você se apresentar e falar: eu sou sincero comigo mesmo e apresento as minhas falhas. Se eu tenho cera, se eu estou com uma máscara tentando me camuflar, eu me apresento sincero a mim mesmo. Eu não fico falando para os outros o que eles devem fazer. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós começamos a quebrar a unidade. E usando a palavra de Deus para isso. Não, mas o profeta exorta. O profeta exorta. Levanta a pessoa. Levanta a pessoa. Levanta a pessoa. Individualidade e individualismo. Podemos ter individualidades. Por exemplo, um casal ele pode ter individualidades. Eu sou totalmente espontâneo. As coisas que eu faço são totalmente espontâneas. Eu não consigo cumprir uma estrutura. Eu tenho muita dificuldade com estruturação. Eu tenho muita dificuldade com rotina. Meu perfil é espontâneo. Às vezes lá na Shalom, às vezes eu quase matava os músicos que eram estruturais, porque eles falavam: o microfone está aberto, a hora que você quiser sobe.
E às vezes do nada subia lá, pegava o microfone e começava a orar. Os caras, o que ele está fazendo? Só foi 3 músicas, tem mais uma. Por quê? Espontaneidade, eu acabava quebrando a estruturação. A pastora Kellen, ela é totalmente estrutural. Ela tem que ter a rotina dela. Ela tem que ter tudo escrito, tudo estruturadinho, tudo certinho. A minha individualidade e a individualidade dela. Quando nós aprendemos isso, nós somamos isso e nós vivemos juntos. Porque é as diferenças que nos atraem. Não é verdade? Você quis casar com alguém igual a você? São as diferenças que nos atraem. Isso é bom. Isso é bom. Nós precisamos entender isso. A individualidade, ela é boa. Ela é boa. Ela é muito boa. Porque eu começo a entender que as pessoas são diferentes de mim. Mas por ser diferente, elas não estão erradas. Nós somos pessoas únicas, amém? Amém? Somos pessoas únicas. Somos pessoas especiais, amém? Somos pessoas únicas. Você pode dizer um amém? Se você é uma pessoa única, por que você quer que seu irmão seja igual a você? Por que você exige das pessoas que elas sejam iguais a você? E nós exigimos isso todos os dias. Como igreja, nós queremos exigir que as pessoas sejam iguais a nós. Quantas vezes nós falamos, se fosse eu não faria isso. Por quê? Porque nós nos colocamos como prumo e queremos que as pessoas sejam iguais a nós, porque só nós estamos certos. E se nós não entendermos, não quebrarmos essa mentalidade, nós não conseguimos gerar unidade. Por isso que nós temos que entender a graça vertical e a graça horizontal. Você consegue ver que o Espírito Santo tem nos direcionado em palavras centrais. Nós começamos primeiro entendendo o que era graça, começamos a mergulhar um pouquinho mais no entendimento que é graça, porque é sempre um passo a mais com Deus, de fé em fé e de glória em glória. Sempre damos um passo a mais no nosso entendimento, e nós demos um passo a mais no nosso entendimento com relação à graça, e depois a gente deu um passinho a mais com o entendimento sobre perdão, e agora nós estamos tendo um passinho a mais no conhecimento de unidade, no entendimento de unidade, no entendimento de graça horizontal. Sabe por quê? Nós temos que crer, e isso precisa abrir na nossa mente, nós precisamos crer que as palavras que saem daqui são direcionadas por Deus, é o Espírito Santo que está edificando a sua igreja. E se você for ver uma linha profética que tem vindo, nós começamos a entender as coisas, que Deus está construindo algo. Eu comecei a pensar nisso, sabe quando? O Maurício pegou no meu pé não, ele me ministrou e ele nem sabe. Ele falou, nossa, o Caio estava falando sobre edição dos vídeos, edição dos vídeos, das ministrações, e daí o Maurício falou, eu gosto de escutar as minhas ministrações. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido uma palavra minha, nunca. Eu nunca tinha colocado um vídeo meu para assistir. Eu não gosto de me ouvir pregar. Eu falo, meu Deus, cara, eu não gosto de me ouvir pregar. Ou não gostava, eu nunca tinha ouvido uma ministração minha. Pegar de novo, já tinha visto partes porque eu via pessoas ouvindo, acabava escutando e nem gostava de ficar perto. E o Maurício falou, não, eu gosto de ouvir, porque eu vejo a linha de raciocínio que acontece no meio da palavra, e eu falo, nossa, é Deus agindo. E eu falei, é verdade, eu tenho que começar a reconhecer que a pessoa que está aqui, ele está debaixo da unção do Espírito Santo, que as coisas estão acontecendo segundo o Espírito Santo, ele está nos guiando como igreja. Jesus falou, eu mesmo edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E daí pela primeira vez eu coloquei um vídeo meu lá, eu falei, eu vou assistir para ver. E assisti só um pedaço, não consegui assistir tudo, tô tentando, eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto de me ouvir falar. Mas nós precisamos entender isso, que é uma linha, e Deus está nos guiando. E hoje nós estamos aprendendo sobre graça horizontal, sobre como contemplar as relações, a relação com Deus e a relação com as pessoas. Isso veio vindo, se você vê, é lindo, é uma história.
que Deus vem trabalhando, é uma construção. Você vem vindo, você consegue ver no reino espiritual os alicerces, e vai nos levando a um novo nível, um novo passinho, um passinho a mais. E a individualidade? A individualidade é boa? Não. O individualismo, a individualidade é boa. O individualismo é bom? O individualismo, ele gera egoísmo. Ele quer que ele gera algo em nós que sempre vai dizer que as coisas têm que sair do meu jeito. O individualismo vai nos levar à divisão. O individualismo vai nos levar a querer posições. O individualismo vai gerar um racha na igreja. Lá em Marcos 10, 37, Jesus vai contando, no contexto desse texto, ele vai contando que ele vai subir para Jerusalém, ele vai ser entregue, ele vai morrer, ele vai sofrer na mão dos sacerdotes. E a mãe de 2 discípulos chega para ele e fala assim: e eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus está com a sua equipe, com o seu grupo, falando que ele vai sofrer, que ele vai morrer. E o cara olha para ele e fala: ó, quando você assumir o reino, dá para sentar um do teu lado e outro do outro, para que a gente mande nesses outros 10? Era isso que ele estava falando. Individualismo, só penso em mim mesmo. Só penso em mim mesmo. Nós precisamos romper isso. Nós precisamos romper isso, porque esse é um sentimento egoísta. E não é natural. Não é por força humana. Porque não é algo natural andarmos em unidade. Não é natural. Porque o nosso ser, a nossa natureza, aquilo que nós lutamos todo dia, ele sempre vai pensar: farinha é pouca, meu pirão primeiro. Vai acabar a farinha e eu me sirvo primeiro. A gente sempre vai começar a querer falar o que deve ser feito para que seja feito do meu jeito. Natural, é assim que é. Só que nós precisamos começar a criar um ambiente de segurança. Um ambiente onde nós geramos uma unidade, que até o meu falar ele muda com relação às pessoas. Aonde eu posso ter certeza que, por exemplo, na casa do Maurício, eu tenho certeza que eles não falam mal de mim. Porque nós geramos unidade. De eu ter certeza que quando eu sair de uma roda, do meio dos crentes, eles não vão falar mal de mim. Porque nós geramos unidade. A unidade, ela se desfaz no reino espiritual pelo nosso falar. Quando nós começamos a falar mal das pessoas. Nós começamos a falar mal da liderança. Nós começamos a falar mal dos nossos irmãos. Nós começamos a sentar na mesa para falar mal das pessoas. Isso no reino espiritual se desfaz a unidade. A nossa boca, o nosso falar, ele tem um poder imenso. Tanto para construir como para destruir. E nós temos que assentar no nosso coração, cara. Nós temos que decidir isso. Porque nós vamos ser tentados sempre a falar mal das pessoas. A ter conversas nos corredores. E a unidade, quando nós começamos a desenvolver ela, quando essa graça horizontal começa a agir em nosso meio, nós começamos a amar as pessoas. E a maior forma de demonstração de amor por uma pessoa que eu entendo é orar por ela. Porque quando eu estou orando por uma pessoa, eu estou investindo algo que não volta atrás, que é meu tempo.
Só que nós preferimos, ou nós escolhemos falar mal das pessoas do que orar por elas. Nós queremos andar em unidade? Amém? Queremos mesmo? Comece a orar pelas pessoas. Comece a orar, investir tempo em oração. Nós precisamos vencer isso. Você pode perguntar para mim, é possível exercer esse entendimento? Quando se fala de unidade, é possível exercer isso? É possível que haja unidade em uma igreja? É possível. Uma das coisas que gera unidade, uma das coisas, são as tribulações. Porque é na angústia que nasce o irmão. É na angústia, na luta. A unidade, ela é possível. E uma das coisas que gera unidade são as lutas, as dificuldades. Quantas pessoas te marcaram em momentos difíceis da sua vida? Que hoje você tem uma dívida de honra com ela, que você não tem coragem de falar mal dela. Por quê? Porque na angústia nasceu um irmão. E nós somos irmãos aqui. Só que muitas vezes tem que vir a perseguição, a luta, a angústia, ou o dia mal para que gere isso dentro de nós. E nós precisamos lutar por essa unidade. Eu e o pastor Fábio já passamos por muitas coisas juntos. Já tivemos vezes de não ter o que tomar café e rachar para comprar um pão de queijo de 25 centavos cada um para dar 50 centavos. Comprar um pão de queijo para tomar café porque a gente não tinha como tomar café. Angústia, dificuldade, luta. Gerou unidade. Você não vai me ver falando mal do Fábio. Vocês concordam em tudo? Em tudo, em tudo, em tudo. Nós concordamos em muita coisa. Muita coisa. Mas nós não concordamos em tudo. Vocês nunca discutiram? Já discutimos. Mas você nunca vai me ver falando mal. Eu assentei no meu coração isso. Unidade. Porque na angústia nós estávamos juntos. Eu tenho uma dívida de honra com ele. Ah, mas eu não passei isso com o pastor, mas você tem uma dívida de honra com ele. Você tem uma dívida de honra com seus líderes. Porque eles têm orado por você, eles têm cuidado da sua vida. E nós precisamos entender, isso aí é graça horizontal. Que nos faz contemplar os relacionamentos. Primeiro o relacionamento com Deus, depois com as pessoas. Lembra dos frutos do Espírito? Amor, longanimidade, benignidade. Para que é os frutos? Para você? Os frutos é para exercer com pessoas. E nós fomos chamados para gerar frutos. Tem como gerar frutos sozinho? Como que você vai gerar fruto de mansidão se não tem o irmão para te tirar do sério? Como você vai gerar o fruto de longanimidade se não tem os irmãos difíceis de aprender, difíceis de se converter? Nós fomos chamados para gerar frutos. E o lugar de gerar frutos se chama igreja. Ah, então eu não gero fruto lá fora? Gera. Só que por incrível que pareça, é mais fácil, às vezes, a gente amar a pessoa, o perdido, do que amar as pessoas dentro da igreja. Sabe por quê? Você nunca viu o cara que chora pelo seu amigo? Pastora Lígia e o pastor Ailton já viram isso. O cara chora por ele, ora. De repente o amigo vem para a igreja, né? E começa a caminhar com Jesus. De repente, aquele que chorava pelo perdido está brigando porque ele não é igual a ele. Mas o cara não muda. Mas você não estava chorando para ele se converter? Agora ele está na igreja e você está brigando porque ele não muda? Vocês já viram isso acontecer? Eu ouvi muitas vezes. O jovem chora pelo seu amigo. Quando ele se converte, parece que aquele amor que ele sentia se apaga quando a pessoa está na igreja. Fala, mas a gente já foi ensinado, o cara faz isso, a mesma coisa. E todo aquele
tudo aquilo que a gente já sabe. É possível gerar isso? Abram comigo em Apocalipse 12, 11. Sempre que você tiver uma luta, uma dificuldade, lembre desse texto. Ou um desafio. Quem é desafiado aqui a andar em unidade? Ou é algo fácil para vocês? Eu sou desafiado. É um desafio andar em unidade. Mas olha o que esse texto diz. Apocalipse 12, 11. Esse ele está falando lá em outra dispensação, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas ele é Deus falando. E eles venceram. Se eles venceram, eles já passaram, né? Foi já passando o tempo da graça. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram pelo quê? Pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Pelo sangue e pelo testemunho. Como que nós vencemos as nossas lutas? Pelo sangue e pelo testemunho, pela palavra do testemunho. O sangue nós entendemos, falamos, e bastante sobre ele, sobre essa graça vertical. Somos totalmente perdoados. Esse sangue nos dá acesso ao Pai. E a palavra do testemunho. Abram comigo lá em Atos 1:8. Texto muito conhecido. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Sangue e óleo. Sangue e óleo. A palavra do testemunho é a ação do Espírito Santo em nós. Graça vertical fala de sangue. Graça horizontal fala de óleo. Onde o Espírito Santo me guia em toda a verdade. Se nós pensarmos em óleo no corpo, existem cápsulas e existem líquido sinovial nas suas articulações. Geralmente quando você começa a treinar, você começa a fazer aquecimento para que esse líquido sinovial envolva as cápsulas. Para quê? Para que não haja atrito. E é assim que eu entendo o Espírito Santo nos nossos relacionamentos. Ele é esse líquido, esse óleo, esse líquido sinovial que não deixa haver atritos. Ou que haja atritos, mas não haja machucaduras. Se eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e essa palavra do testemunho é o Espírito Santo agindo em nós, eles venceram pelo sangue e pelo óleo. Sangue fala de perdão, o óleo fala de serviço. O sangue fala de sermos iguais a Jesus. O óleo fala de servir igual a Jesus. O sangue fala de graça vertical. O óleo fala de graça horizontal, como eu me relaciono com as pessoas, como que os frutos do Espírito fluem através de mim, como o poder do Espírito Santo flui através de mim, como os dons do Espírito Santo fluem através de mim para servir pessoas. Lembra lá o bom samaritano? Ele passa vinho e azeite, óleo, sangue e óleo, vinho e azeite, sangue e óleo. Esses dois elementos nos levam à vitória. O entendimento daquilo que o sangue fez e o entendimento daquilo que o Espírito faz, que esse poder, esse dunamis que vem sobre a gente nos transforma para que a gente possa amar as pessoas, que fez um cara egoísta como Pedro se tornar um apóstolo. Pedro era um cara egoísta, um cara egocêntrico. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele se tornou um apóstolo. Sangue e óleo
nos faz vencer. Graça vertical e graça horizontal. Isso fala de reis e sacerdotes. Somos sacerdotes, temos acesso a Deus através do sangue. E somos reis que através do Espírito Santo agindo em nós, nós reinamos servindo pessoas. Sangue e óleo. A graça horizontal vai apontar para o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho, o poder de transformar pessoas egoístas em pessoas que servem, o poder de nos levar a contemplar o outro, o poder que me tira da minha zona de conforto, o poder que me mata. Recebereis poder, recebereis dunamis, quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a gente, pode acontecer manifestações, você pode rolar, pode babar, isso acontece. Só que esse poder tem que te levar a você morrer pelo outro. Isso é poder de Deus agindo em nós, é dunamis. A palavra poder é dunamis, é poder explosivo. Quando esse poder explosivo vem sobre a sua vida, é como se você colocasse uma banana de dinamite aqui e explodisse. Esse lugar aqui, ele não seria mais o mesmo. Quando o poder de Deus vem sobre você, o verdadeiro poder de Deus vem sobre você, acontece algo que te transforma. Você nunca mais é o mesmo. Mas nunca mais é o mesmo por quê? Porque o amor, a longanimidade, a alegria, a paz, a mansidão vão fazer parte da sua vida. Quando nós falamos de óleo, do óleo, esse óleo é para contemplarmos o outro. Para nós começarmos a entender que nós precisamos servir pessoas, para que nós possamos entender o que é unidade. Graça horizontal. Graça horizontal que gera unidade. E esse poder tem que ser bem entendido. Esse poder vai me levar a contemplar o meu próximo. Não tem como gerar frutos sozinho. Os frutos são para ser gerados para que as outras pessoas sejam abençoadas. Os dons espirituais, eles fluem para quê? Para que a igreja seja edificada e para que o seu próximo seja tocado pelos dons espirituais que Deus tem colocado na sua vida. Os dons espirituais não é para autopromoção, é para serviço. Queremos que o mundo creia em Jesus? Amém? Queremos que o mundo creia em Jesus? Abram comigo lá em João 17. Do 20 ao 23 é a oração sacerdotal. É a oração que Jesus faz sobre os apóstolos, liberando eles. Jesus estava rogando por você nesse texto. Ele estava falando de você, ele contemplava a sua vida. Jesus falando assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Vocês creem em Jesus? Então ele está falando de você. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Jesus nos deu uma glória. Para que sejam um. Como nós somos um. Unidade não é união. Nós podemos unir vários palitos. Unidade é sermos uma unidade, uma coisa só. Isso é unidade. Unidade é diferente de união. Nós podemos unir várias coisas, só que unidade é ser um. Uma unidade, uma única coisa. E Jesus fala assim: eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Deus deu uma glória para Jesus e Ele deu para nós, como igreja, para que sejam um, como nós somos um. A glória é de Deus, mas a glória Deus deu para Jesus, que deu para a igreja. E Ele deu essa glória para quê? Para que nós fôssemos um.
nós precisamos aprender a acessar essa glória. Por isso que nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Deus nos transforma, Deus, porque nós precisamos entender o que é unidade. Sabe por que nós precisamos entender o que é unidade? Para que as pessoas saibam que Jesus foi enviado por Deus e nós fomos enviados por Jesus, e o mundo venha a crer que Jesus Cristo salva. Quando nós falamos de graça horizontal, nós precisamos entender unidade. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Chega um momento na nossa caminhada que entendemos ao chamado, e principalmente sobre renúncia. Eu estava sexta-feira pregando na Assembleia de Deus Visão Missionária, do pastor Rodrigo. Estava em um mover de Deus, o ministro de louvor, o pastor Marcos, chamou e falou: jovens, você que quer cumprir a vontade de Deus, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Você que quer cumprir a vontade de Deus, que quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E a mulher do Paulo Spock, do pastor Paulo, a pastora estava do meu lado. Eu cutuquei ela assim, eu falei: se eles soubessem o que ele está pedindo, eles iam pensar duas vezes antes de ir lá na frente. Porque quando nós começamos a entender algumas coisas no reino de Deus, nós começamos a entender que a igreja nos tira da nossa zona de conforto. Nós começamos a entender que o ministério é feito de renúncias, que a unidade ela tem um preço, e esse preço custa a minha vida, onde eu morro para mim mesmo para que o outro viva. Eu olhei para ela, eu ri assim, eu falei: cara, se eles entendessem. Chega uma hora que a gente começa a entender. Chega uma hora que nós precisamos nos posicionar. Ah, então você está falando que é ruim. É a melhor vida que você pode viver. É a melhor vida que você pode viver. Não é uma vida voltada para o eu. É uma vida voltada para o próximo. Assim como Jesus. Ser como Ele. Servir como Ele. É uma vida onde que eu entendo qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma vida onde eu começo a entender e começo a amar a igreja de todo o meu coração. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja de todo o meu coração. Sacrifico muitas vezes a minha família porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Tudo que se diz sobre a igreja, eu amo a igreja. Eu amo. Eu amo a igreja. Eu amo o mover de Deus na igreja. Eu amo a igreja, eu amo a igreja. De todo o meu coração. Porque eu entendo que a igreja é o propósito de Deus nesse tempo. Nessa dispensação. Esse é o propósito de Deus. É isso, é essa unidade. Só que essa unidade, esse mover, essa graça horizontal, ela consome as nossas vidas. Uma vez eu vi meu irmão fazendo uma oração quando ele recebeu o chamado dele. E ele falava assim: Deus, consome a minha vida. Consome a minha vida, consome a minha vida por esses jovens. E eu vi uma sinceridade naquela oração. Eu falei: meu Deus, ele não sabe o que ele está orando. Deus vai ouvir isso aí. E Deus ouve. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos trabalhar para gerar essa unidade. Nós precisamos trabalhar para que os frutos do Espírito comecem a fluir no nosso meio. E nós precisamos gerar esses frutos para abençoar os nossos relacionamentos. E nós precisamos trazer esse entendimento aqui. Graça horizontal. Sangue e óleo. Reis e sacerdotes. Sangue, um acesso a Deus. Óleo, um acesso ao meu irmão. Por que o poder veio do alto? Para que eles fossem testemunhas. Testemunhas para quem? Para as pessoas, para o outro. O Espírito Santo não veio sobre eles para beneficiar eles. O Espírito Santo veio sobre eles para beneficiar a mim e a você. Porque quando o Espírito Santo veio sobre eles, veio vindo ao longo dos séculos, até chegar em nós.
não beneficiou os apóstolos. Os apóstolos foram como base. Quando o Espírito Santo vir sobre a sua vida, ele não vai beneficiar você. Ele vai beneficiar quem te ouve. Ele vai beneficiar os alvos da sua oração. E quando você entende o que é oração, você sabe que pouco você ora por você, você muitas vezes ora mais pelas outras pessoas. É possível viver isso. É possível viver isso. Me abordaram uma vez e falaram: o que vocês falam é utopia. E já falaram isso para mim. Você fala bonito, mas não é possível viver isso. Eu te digo que é possível. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma liderança de jovens, um grupo de jovens entendendo isso. Eu vi coisas grandes acontecendo no meio deles. Porque eles entenderam, eles geraram essa unidade. Eles geraram essa unidade. É possível, porque o que a palavra de Deus diz é verdade. Acima das minhas experiências, daquilo que eu acho, a palavra de Deus é verdade. E se a palavra de Deus diz que os 5 ministérios são estabelecidos para que gere a unidade da fé, é porque a unidade da fé é possível ser gerada nesse tempo. Porque o texto era para esse tempo, para essa dispensação. Graça vertical, entendemos. Estamos crescendo na graça horizontal. E eu quero te desafiar, essa semana, a você separar um tempo para você orar por essa palavra, e você separar um tempo para você começar a exercitar e começar a orar por uma pessoa. E sabe quem que é essa pessoa que eu quero que você ore? A pessoa que você tem mais dificuldade na igreja. Eu quero te desafiar. Tudo na vida é treinável. E isso precisa ser treinável em nós. E eu quero te desafiar, você pegar a pessoa que você tem mais dificuldade na igreja, e você ir para o seu quarto e orar por essa pessoa. Ou talvez ela não seja digna das suas orações. Aí que o meu eu começa a morrer. E a vida de Deus começa a fluir através da minha vida. Unidade, nós precisamos gerar isso. Nós precisamos entender. Graça horizontal. Quantos topam o desafio? Deus está vendo? Quantos topam o desafio? Comece a orar. Você vai ver os seus pensamentos com relação a essa pessoa vão mudar. E principalmente as suas emoções com relação a essa pessoa vão mudar.